Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Espaço Kids. Você que quer implantar na sua igreja um templo infantil, eu vou mostrar para vocês a ideia de um projeto que eu fiz, um projeto específico, e dentro desse projeto eu vou estar mostrando algumas salas separadas por faixa etária. Esses espaços lúdicos foram criados para que as crianças possam criar memórias nos quais elas nunca possam se esquecer do seu tempo de infância na igreja, seguindo um princípio básico, da vida cristã, que deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar para que quando ela possa se tornar adulta, nunca mais ela possa se esquecer de onde ela veio. Isso é um princípio básico e esse trabalho é um trabalho para edificar crianças e pais, nos quais elas vão ser impactadas através da vida dessas crianças. Mas antes, eu quero que você curta o canal, que você possa ativar o sininho, que você possa se inscrever, que me ajuda bastante a crescer o canal. E eu peço que você possa dar o seu like, comentar, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de material. Preparados? Vão comigo! Então, pessoal, bem-vindo à Igreja de Criança. Nessa igreja específica, temos vários andares, e um dos andares é só para a igreja infantil, né? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas salas e tem o templo infantil lá ao fundo, e aí eu vou mostrar cada detalhe. Já começando aqui pelo credenciamento, o credenciamento é muito importante. É o lugar onde que a criança vai ter o primeiro contato, se ela é um visitante, e aí ali vai ser cadastrado o nome dela através de um sistema, e essa criança vai receber uma pulseira. Em alguns casos, os pais também recebem a pulseira identificando o pai, a criança. Nesses aplicativos, geralmente o pai ele é avisado quando existe algum tipo de urgência, mas o cadastro ele já é importante, porque aqui no cadastro já diz se a criança tem alergia a algum tipo de alimento, né? Porque a criança vai receber um lanche, alguma coisa assim. Então, assim, se tem algum cuidado especial, então aqui já é um lugar muito importante para que a criança possa receber, né, seus devidos cuidados. Essa criança, quando ela chega, em alguns casos, acontece dessa criança ficar um pouco inibida, né? E para isso a gente criou aqui um hall, né, uma recepção, no qual a criança ela pode ficar temporariamente, de repente assistindo na TV um filme bíblico ou alguma outra coisa. E nesse espaço aqui a criança, né, ela tem alguns puffs aqui diferenciados, coloridos, né? Aos poucos, né, algum orientador vai vindo aqui, vai conversando com essa criança, convidando ela a entrar no ambiente, que já é um ambiente bem convidativo, né? Já que no credenciamento, nesse espaço aqui, a criança ficaria sem sapato, só de meia, tá? Esse seria o ideal por questão de higiene, inclusive o adulto também. Nesse espaço aqui, né, se dá a ideia de que as crianças andem bem à vontade também, gerando maior conforto. Então eu fiz essa colmeia. Essa colmeia aqui as crianças deixam o sapatinho delas, né? E aqui um puffzinho, né, no formato de ovelha, né, bem sugestivo. E aqui uma identidade visual. Nessa igreja específica foi pedido para fazer bastante coisas em madeira, porque eles têm uma marcenaria interna da igreja, tá? Vocês vão perceber que eu optei por trabalhar com materiais mais amadeirados, né, que tá também uma sensação de conforto, né? Então aqui, logo na primeira sala, né, que é uma sala bem reservada, separada das outras salas, a gente tem um berçário, tá? Esse berçário é um berçário assim, pequeno, porque assim, ele atende, né, não tem tantas crianças, né, recém-nascidas, ele vai atender as crianças recém-nascidas que precisam ser acompanhadas pelas mães. Lembrando que o espaço de berçário é um espaço assim adequado para as mães, tá? Não faz muito sentido você trazer a mãe com o bebê para a igreja, para ela assistir o culto e ela não ter o conforto. Então, para isso, o que eu fiz? Eu fiz duas cadeiras aqui bem confortáveis para a amamentação. Aqui, através desse berçário, elas têm acesso ao culto, né, através da internet. Aqui ela tem o fraldário, né? Nesse fraldário ela tem uma pia para poder fazer, né, as higienes. Aqui ela tem um cantinho para poder preparar, né, a papinha do neném, alguma coisa, o chazinho do neném. E aqui nesse canto aqui você tem um micro-ondas só para poder aquecer, né, se caso seja necessário o aquecimento do leite, alguma coisa assim, para crianças que mamam na mamadeira. Um pequeno frigobar aqui também para poder dar apoio, né? Todo cuidado para o bebê, todo cuidado para a mãe. O que acontece? Se essa mãe que vai na igreja, né, ela vai com o pai fica no culto assistindo, ela fica aqui e ela não consegue prestar atenção no culto, não faz muito sentido ela ir para a igreja, né, ela ficaria em casa. Então aqui é um lugar de acolhimento da mãe, é um
lugar de acolhimento do bebê, onde a mãe pode respirar um pouco, né, deixar a sua filha ou seu filho na mão de um profissional, né, e ao mesmo tempo aqui de olho no que está acontecendo e ao mesmo tempo também prestando atenção no tudo. Tá, voltando aqui para o nosso hall de entrada, logo aqui eu fiz esse corredor. Esse corredor era um corredor simples, né, que conectava duas salas, né, uma de frente para a outra, mas um corredor totalmente sem graça, cheio de gravuras, desenhado à mão. Era uma coisa assim um pouquinho assim arcaica, né? E aqui a gente está trazendo um ar um pouquinho mais de modernidade. O que foi o que eu fiz? Eu fiz um túnel bem interessante, desconstruído, né? Tu vê que ele parece, em algum momento ele vai se fechando, cria um movimento aqui entre duas cores de madeira, né, para poder criar um espaço lúdico, né? E nesse corredor não ser apenas um corredor, mas não ser apenas um lugar de passagem, mas um lugar, por exemplo, onde possa haver conversação, né? As crianças elas possam ficar aqui sentadas nesses puffs aqui, né? Elas podem interagir, elas podem se sentar inclusive nessa parte aqui inclinada, né? Como é feito de MDF, então tem toda uma estruturação aqui atrás para criar uma certa resistência. Criei uma iluminação diferenciada, né? E aí o que acontece? Essas portas hoje são portas simples. E aí com isso o que eu fiz? Eu fiz esse tipo de escotilha aqui, né? Para que você possa olhar dentro das salas e ver que sala que se trata, o que está acontecendo dentro da sala. Isso é muito importante, sem precisar abrir a porta para olhar o que está lá dentro e atrapalhar a aulinha das crianças, né? Então aqui eu criei para essas portas algo bem interessante, né? Que no caso as portas que estão lá hoje serão reformadas, então você aproveita as portas que existem. Aqui eu botei uma fórmica, né, para identificar, né, onde que você tem a abertura dessas portas aqui, tá? Então aqui depois eu vou mostrar cada sala, mas adentrando aqui, a gente vai conseguir visualizar a igreja de criança, tá? E é um espaço onde tem uma brinquedoteca, né? Aqui eu trabalhei um teto totalmente rabiscado, laranja, fugindo do convencional, né? Aqui tem uma porta camarão que fecha esse ambiente para ser um ambiente de sala de aula, ou senão você pode abrir ele, né, e ficar totalmente aberto para ser um espaço para ser utilizado para salão de festas, até mesmo ficar mais aberto, mais arejado, tá? Então aqui eu tenho a brinquedoteca, onde tenho livros aqui, brinquedos, que pode ser, né, mas a criança está aqui, está brincando, ela não está querendo sentar ali na cadeira. É importante dizer que nem sempre é interessante deixar a criança, forçar ela a sentar no templo, tá? Aqui por quê? Porque a criança fica entediada, né? E de certa forma ela fica com vontade de ir embora, né? E ao invés disso, por que a criança não pode ficar ali brincando se o subconsciente dela está trabalhando, né? Se você está cantando um louvor aqui, se você está falando uma palavra, você pode achar que não, mas a criança ela está absorvendo. Quantas e quantas vezes, né, um adulto está conversando perto de uma criança e uma criança ela depois menciona algum trecho da conversa do adulto e a gente achando que a criança não estava prestando atenção, né? Mas assim, enfim, aqui dentro desse templo que diz aqui, eu trabalhei um altar, né, um púlpito um pouco diferente. Em primeiro lugar, dando uma ideia, né, fazendo uma conotação à família tradicional. Então eu tenho aqui alguns bonecos aqui incentivando, né, o pai, a mãe, o filho e a filha. Então isso para tempos difíceis, tempos em que a família tem sido deturpada, esse ensinamento é bem interessante, né? Isso funciona de uma maneira mais subjetiva e direta também, por que não? Né? A criança visualiza isso aqui de uma maneira bem, bem direta. Coloquei aqui um ursinho no altar, uma coisa que quebra totalmente aquela coisa de púlpito, né? Realmente para adulto. Um violão aqui para um tio ou uma tia tocar o violão, fazer canções com as crianças. Então repare que é um ambiente que é confortável, é um ambiente gostoso de se estar, né? E faz com que a criança deseje voltar, né? Aqui no meio tinha uma pilastra, né? Um pilar que esse espaço aqui todo era fechado. Eu fiz as demolições para criar esse espaço aberto, mas logicamente eu tenho um prédio aqui, eu não posso tirar essa coluna, e para não ficar aquela coluna feia, né, eu trabalhei aqui uma espécie de espuma, né, fazendo esse tipo de árvore aqui no meio, que também dá uma ideia bem, bem interessante também, tá? Bem, aqui provavelmente vai ficar as crianças maiores quando tiver a divisão de salas, e as menorzinhas vão ser encaminhadas para as suas salas, tá? E aí vamos mostrar aqui agora o detalhe de cada sala por faixa etária, tá? A primeira salinha que eu quero demonstrar é a sala da faixa etária de 2 a 3 anos. É uma salinha bem lúdica, né, com bastante efeitos visuais,
para crianças, né, bem pequenininhas que estão ainda aprendendo a mexer com Lego, estão aprendendo ainda as texturas das coisas. E aqui o que a gente tem? Tem uma TV, né, para passar desenho animado. A gente tem esse mobiliário aqui que eu fiz com formato, né, de robô, e são gavetas, né, que você pode guardar coisas aqui dentro, brinquedos. Aqui não tem colunas, tá? Esse aqui eu fiz proposital só para realmente criar um efeito, que também pode ser feito com espuma também, tá? De diversos materiais, e aí vai da criatividade, né? No canto de cá eu coloquei mesinhas e cadeiras bem pequenininhas, né, com brinquedos educativos, que isso ajuda bastante no desenvolvimento da criança. Aqui uma brincadeira que eu fiz com uma mesa no formato de casa, de casinha, né, aqui dá para ver melhor. E aí essa mesinha aqui você usa para fazer atividade, né? E a chaminé seria o porta-lápis aqui, né? Inserir aqui 2 luminárias. A criança pode inclusive entrar aqui de baixo, brincar de casinha, né? Coloquei uma gravura da Arca de Noé na parede. A criança aqui geralmente brinca com Lego, com brinquedos educativos. E aqui a gente tem, né, painéis, né, que é para a criança poder brincar com as letrinhas e tal. Um quadro negro na altura da criança para ela poder rabiscar bastante. Essa criança está recebendo os devidos cuidados, vendo aqui, no caso, desenhos educativos, né? Vai estar cantando musiquinhas aqui com as tias. Tem esse brinquedo aqui desse aviãozinho, né, para a criança brincar também. Então é um lugar bem convidativo, né? Aqui eu trabalhei com design mais clean, dando destaque aqui ao mobiliário, né? Você vê que no caso a gente não precisa ter uma parede toda desenhada, né, para você ter um efeito bacana, né? Então aqui eu trabalhei o equilíbrio das cores. A próxima salinha que a gente vai falar é de 4 a 5 anos. É uma sala que já tem um apelo gráfico um pouco maior. Eu trabalhei aqui com 2 tons, né? Na verdade 3, né? Que é o branco, né? Que a gente chama de papel couché, né? Bem um branco. Trabalhei com esse tom aqui mais rosé e um tom de chumbo, né? Como cores complementares, e ao mesmo tempo trabalhando no teto também, dando um destaque para o teto, né? Já que o chão praticamente é um piso laminado em todos os ambientes, dei destaque aqui para o teto, né? Ficando um espaço bem bacana. E aqui a gente ainda tem, né, assim, algumas crianças pequenas que sentam em cadeirinhas pequenas, né? 4 anos ainda tem algumas crianças com essa estatura. E aqui as crianças um pouquinho maior, 5, 6 anos, né? Elas já são um pouquinho maiores, porém esse mobiliário ainda é um mobiliário pequeno, né? Nesse caso aqui eu trabalhei bastante armários, né, para botar brinquedos, botar bastante material de atividades. Essas crianças aqui, elas estão assim em pleno vigor, né? Vamos dizer assim, trabalhando, né? E aqui eu trabalhei também livros, né, didáticos. Então a criança ela senta aqui nesse puff aqui no formato de bola de futebol, né, e ela pode ver, né, gravuras. Essa criança nessa faixa etária ela está começando ainda a ter os primeiros contatos ainda, né, com a alfabetização. Trabalhei um espaço bem legal, bem geométrico, que não tem como passar despercebido, né? A criança que fica nesse ambiente aqui, com certeza ela nunca mais vai se esquecer desse ambiente. A próxima sala que a gente vai mostrar é a sala da faixa etária de 6 a 7 anos. Aí aqui você vai ter uma ideia justamente de que você não precisa necessariamente nas igrejas trabalhar com a temática bíblica, tá? Não que isso não seja importante, é importante, mas você trabalha já no ensino, você já vai trabalhar já nos desenhos que você vai mostrar na televisão e tal. Mas aqui, por uma questão de atrair a criança, né, a gente trabalhou com essa temática aqui mais espacial, né, deixando um ambiente mais convidativo para essa criança, né? E eu trabalhei aqui por exemplo, com brinquedo no formato de foguete, né, com painéis na parede, falando sobre a temática de astronauta, né, que é um astronauta, por exemplo, no skate. E aqui mesas de atividade. Aqui eu trabalhei, ao invés de trabalhar mesas individuais, aqui eu trabalhei com mesas unificadas, fazendo com que essa criança, né, ela já está trabalhando a questão de dividir, né, de compartilhar. Então aqui a gente trabalha uma dinâmica um pouco diferente das outras salas.
novamente, né, o ensino que vai ser empregado aqui, aí já é de responsabilidade dos professores, né? Logicamente tem todo um trabalho pedagógico para ser trabalhado nessa criança, que aqui está em todas as outras salas também. E aqui eu fiz aqui no teto, eu fiz uma brincadeira com a luminária, parecendo que é o fundo de um foguete, né? Como a gente vai trabalhar lá com marcenaria, eu consigo facilmente fazer esse tipo de trabalho com marcenaria, né, e botar um grande luminária aqui com vidro e tal. Você pode ter até uma luminária pequena que expanda essa luz com um vidro maior, e você dá essa ideia daquele propulsor, né, do foguete, né, e as outras luminárias normais, né, e o teto, né, com esse uma espécie de um chumbo, né, não é preto totalmente, mas para dar a ideia de um espaço mesmo, né? Você pode ainda, inclusive, fazer alguns desenhozinhos, como se fossem estrelas, vários pontinhos brancos. Eu tentei fazer aqui, mas aí eu achei que ficou informação demais. Não é o caso aqui desse projeto aqui, tá? Mas aqui, mais uma vez, né, a gente tem um espaço aqui convidativo, né? Assim, bem atrativo para as crianças, dando a ideia um pouco assim de quarto de criança, né? É um espaço que eu, sinceramente, se eu fosse criança, eu gostaria de estar, né? Um tapete aqui com essas bolinhas, que não necessariamente são planetas nem nada, mas remetem, né, à questão de planetas aqui. A próxima sala, né, é para faixa etária um pouco maior, de 8 a 9 anos. Tá? É uma sala aqui que eu já trabalhei um pouco mais com ensino, né, feito numa lousa. No caso, essa criança aqui ela já é um pouco maior, já começa a entender, né, algumas coisas. Os assentos dela já são em cadeiras, né, e elas conseguem prestar um pouco mais atenção, né? Fiz uma brincadeira com a marcenaria aqui, que é a mesma brincadeira que eu faço lá no palco, né, do Tempo Kids, como se fosse um Lego, que é bem simples de fazer. Você vai fazer esse painel, né, e vai colocar esse círculo aqui, né, dando a ideia de encaixe, né, e trabalhando com 3 cores. Você pode trabalhar com 4 cores, 5 cores, e aí vai a gosto do cliente, vamos dizer assim. Eu trabalhei de modo que eu conseguisse, dentro do pé direito, colocar o rodapé, né, e chegar com o tamanho exato em cima, né, desses quadrados. Então esse é um trabalho feito de medição. Tem uma grande mesa aqui também para ser feito algum tipo de atividade em conjunto também, junto com os professores. Coloquei esse puff aqui enorme, né, feito, né, de tecido, como se fosse uma baleia, para criar um pouquinho mais de conforto também para essa criança que aqui também está. Esse espaço, né, em si ele já ficou um pouquinho mais simples, tá? Mas é um espaço também para se trabalhar também a questão da memória afetiva, tá? Bem, terminando de fazer as salas, né, a gente adentrando aqui, eu quero mostrar para vocês o banheiro, tá? O banheiro eu fiz questão de dividir masculino e feminino, isso bem caracterizado na questão da identidade visual, né? Mais uma vez falando sobre os dias de hoje, né, que a gente tem essa dificuldade da implementação, né, de ideologias que a gente não quer para as nossas crianças. Então aqui a gente tem o banheiro masculino. Esse banheiro masculino ele tem uma pré-entrada aqui, né, que eu botei um boneco de pano, né, para poder também ser uma surpresa ao entrar no banheiro. A criança vê um boneco de pano aqui, do menino, por exemplo, bem legal. E para identificar também eu coloquei um LED debaixo da pia na cor azul aqui, porque o banheiro feminino não é muito diferente na questão da construção em si, né, dos materiais. Eu só diferenciei, né, realmente no brinquedo, na entrada, e na luz de LED debaixo do balcão, tá? Então aqui só para mostrar, eu tenho aqui o vaso sanitário. Nesse caso aqui eu escolhi um com tampa de madeira para acompanhar aqui a bancada. Aqui não tem necessidade de botar gaveta nem nada, porque a criança também ela tem para não criar o hábito de subir, né, na pia, aquela coisa. Então já para evitar isso a gente deixa livre aqui de baixo, tá? 2 espelhos redondos, né, dá uma ideia de óculos, aquela coisa toda, também fica bem divertido, né? Bem animado, vamos dizer assim. Então voltando aqui, para o banheiro feminino, você vai reparar que é basicamente a mesma coisa. Entrando aqui, só que eu tenho aqui logo na entrada uma coelhinha, né, de pano também, e aqui debaixo da pia o rosa, né, dentro de um LED RGB, né, e o banheiro basicamente a mesma coisa, né, com 2 pias aqui, porque a criança que está utilizando aqui o vaso sanitário, as outras crianças podem estar lavando a mão, escovando o dente, né, pode servir também como um escovódromo, porque justamente nesse espaço aqui
da brinquedoteca e até nesse espaço aqui pode se transformar numa área de alimentação. Você coloca mesas e cadeiras, né? A criança recebe o lanchinho dela, e para fazer o lanchinho nada melhor do que uma boa cozinha. E aqui eu entro dentro da cozinha. É uma cozinha que ficou assim, eu achei sinceramente que ficou um charme, né? Uma cozinha funcional, né? Aqui para poder fazer o trabalho para as crianças. Só que tem um detalhe: essa cozinha aqui, ela foi projetada para criar essa bancada onde as crianças podem fazer, no caso, oficinas de culinária, né? Então aqui a criança senta aqui nesse puff, né? E essa mesa pode ir para o canto quando a criança não estiver utilizando. Esses puffs eles entram aqui de baixo e vira uma mesa de apoio para quem está trabalhando aqui no dia a dia. Mas em algum momento a criança pode chegar e trabalhar nessa mesa aqui, várias crianças fazendo um bolo, fazendo um chocolate, um brigadeiro, né? Incentivando as crianças ao hábito da culinária, né? Isso é bem bacana também no Kids. É lógico que materiais cortantes são colocados em armários altos, coisas que as crianças não podem manusear, vai ser, no caso, controlado por um adulto, né? Aqui o teto, achei também um charme. Nesse teto aqui eu trabalhei com uma gravura, né, de frutas, né? Bem colorido, bem interessante, já que a cozinha é bem branca, né? Trouxe o destaque gráfico, né, pro teto, né? E aqui eu botei os pendentes, né, para iluminar essa bancada, né? Então assim, ficou bem bacana esse trabalho aqui. E aí você traz, né, um pouco mais de função para os espaços, para essas crianças poderem trabalhar, né? Qual criança que não quer estar num ambiente desse, né? Eu quero estar num ambiente desse. Então é isso, pessoal. Assim, voltando aqui para o nosso espaço aqui inicial, a gente pode fazer um trabalho diferenciado, gastando-se pouco. Aí vai de acordo com o que a igreja pode fazendo aos poucos. Mas você vê o seguinte, que aqui você pode trabalhar a criatividade num simples teto, né? Olha só, um teto rabiscado, né? Que isso remete ao desenho da criança, né? Aquela coisa de movimento, tirando do básico, né? Então, assim, com isso a gente consegue, né, espaços inesquecíveis para essa criança. Então é isso, pessoal. Se você quiser fazer projetos assim e quiser um orçamento, o meu telefone vai estar aqui embaixo na descrição. E eu peço para você curtir esse vídeo, você possa comentar, você possa compartilhar e se inscrever principalmente, porque isso vai me ajudar a crescer o canal. E com isso eu vou poder mostrar mais trabalhos, né? Tem bastante trabalhos para mostrar. Eu conto com a sua colaboração, né? Para fazer com que isso alcance pessoas, né? Projetos assim são projetos para melhoramento da igreja em si, né? E com isso a gente consegue expandir o reino. Isso é o mais importante, tá? Então eu peço que você possa estar colaborando aí comigo, né? Fazendo com que esse canal cresça e possa chegar a muitas e muitas pessoas. Obrigado, pessoal!